Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. É uma pequena contribuição dessas duas instituições visando a qualidade de vida do indivíduo de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este podcast sobre longevidade e qualidade de vida. E hoje nós vamos tratar sobre questões importantíssimas a respeito da saúde do fígado, esta que é a maior glândula do organismo humano e também muito maltratada em alguns períodos do ano, né? Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com a professora Perla Schultz, que é professora doutora e hepatologista aqui do Hospital Santa Isabel, e também com a professora doutora Amone Murat, que é coordenadora do curso de farmácia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Professora Perla, vamos falar sobre a questão do fígado e temos aí pelo menos 3 questões básicas que levam a problemas graves do fígado, começando com aquele que é o mais comum, vamos dizer assim, o mais vulgar dos temas, né? Mas não menos importante, que é a história do álcool. Muitas vezes as pessoas só associam os problemas de fígado às questões relacionadas ao excesso de bebida. Mas, infelizmente, nós temos vários outros problemas que acometem o fígado. Na questão do álcool, nós ainda temos um alto índice de problemas de fígado trazidos em função do álcool e das bebidas em geral? Com certeza. Infelizmente, a gente coloca o álcool na nossa cultura, né? Como aquele vício lícito que a gente começa a utilizar ainda cedo e que ele é o vício permitido, né? Nas festas, comemorações, principalmente as comemorações de final de ano, por exemplo. Mas também aniversário, conquistas, né? No trabalho, carnaval, tudo é motivo para beber. O que a gente acaba vendo é que até um tempo atrás a gente via muito a doença hepática associada ao álcool, principalmente nos indivíduos do sexo masculino. Só que justamente, né, com o empoderamento da mulher, a gente começa a ver as mulheres também ingerindo cada vez quantidades maiores de bebida alcoólica. E por isso a gente vendo cada vez mais precocemente essas mulheres, junto com os homens, evoluindo com doenças crônicas associadas ao álcool ali no fígado. A gente quis igualdade, a igualdade chegou nas doenças também. Também, né? Professora Amone, a senhora, como especialista na área de farmácia, uma questão que me chama a atenção relacionada ao álcool é que normalmente não é o álcool pelo álcool, mas é o álcool misturado a outros produtos, e principalmente para os mais jovens, a questão dos energéticos, né? Que maqueia o sabor, principalmente de bebidas muito ruins, com a ideia de que essas pessoas possam ficar mais alegres, mais dispostas, mais energizadas, né? E no final das contas isso é um efeito rebote, né? O organismo que sofre por isso. Vamos só assim, se a gente pensar que o fígado é o nosso laboratório, é o que metaboliza, que transforma tudo que cai dentro do nosso organismo, qualquer alteração que ocorra nele vai repercutir muito mais. Quando a gente fala do álcool, o álcool em si, dependendo da quantidade, porque nós temos um monte de enzimas que elas conseguem metabolizar o álcool numa boa. O problema é quando eu começo a ter o excesso desse álcool. Ele, quando está em excesso, eu nem preciso de ajuda para ir destruindo as células do fígado. A gente tem uma quantidade X, por exemplo, no sexo masculino, 30 gramas de álcool por dia. Seriam 2 latinhas de cerveja, ou então 2 taças de vinho. Para a mulher, nós temos uma quantidade de enzimas
mas que metaboliza metade. Então, seria uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou um destilado, ou, tá, gente? Não é é ou. Ou a cerveja, ou o outro. E aí o nosso fígado metaboliza numa boa, sem muita consequência para ele. O problema é quando eu exagero, aí ele não dá conta, você começa a ter a destruição das células hepáticas. Isso se estiver sozinho. Se tiver acompanhado, você só acelera tudo isso. Principalmente, o risco desses energéticos, é claro que é muito grande, porque é o que você falou, mascara. Na verdade, mascara a sensação de que você está ficando bêbado. A pessoa tem a sensação de que está muito bem, obrigada, estou super sóbrio. Só que a destruição vai estar ocorrendo. Isso nos jovens. Agora, quando a gente fala em relação à longevidade, quando a gente fala dos 60 a mais, por exemplo, a gente tem que lembrar que, com o tempo, a gente começa a ter perdas de estruturas. O fígado mesmo é um órgão que, com o tempo, a gente vai ver que o tamanho dele diminui. É inacreditável. Você pega um fígado de um adulto jovem e pega o fígado de um idoso, o tamanho já tem uma grande diferença. Isso pessoas saudáveis, porque a gente tem uma perda natural, fisiológica dessas estruturas. Com o tempo, né? E aí, com isso, a gente tem menos condição ainda de estar exposto a álcool, a qualquer produto tóxico, a medicamentos sem que seja de uso racional. Então, o fígado ele se atém muito a fazer toda a parte metabólica para que a gente fique bem. Mas se a gente exagerar, ele não vai gostar nem um pouco e as consequências aparecem. E além disso, só pegando um gancho, quando a gente fala da toxicidade do álcool ali no fígado, a gente tem essa questão importante da quantidade, lógico, mas a gente tem também a questão genética, que a gente não pode esquecer. Então, não é à toa que, assim, você tem pessoas que ingeriram uma quantidade muito menor por um tempo muito menor e já evoluíram com doenças mais avançadas ali no fígado. Já tem outras pessoas que demoram mais tempo para conseguir estar tendo essa evolução para a doença hepática. Mas, logicamente, como a professora já falou, o fígado sofrendo cronicamente, em algum momento a conta chega, né? E principalmente no idoso, que ele tem muitas vezes a polifarmácia, né? Ou seja, não é só o álcool. Junto com o álcool tem muitas vezes medicamentos que ele faz uso. Então, cada vez vai juntando mais, né? O número de fatores de agressão ali para o fígado, o que vai acelerando a progressão da doença. Isso que você está falando dos medicamentos, que eu gosto de chamar a atenção, às vezes um simples analgésico, que a gente tem uma cultura de automedicação muito presente. Um simples analgésico ele pode ser chamado hepatotóxico, ou seja, que pode levar toxicidade ao fígado. Então, não dá para ficar tomando medicamento de forma aleatória. E normalmente, a maioria das consequências, a gente vê que é tempo dependente e dose dependente. Tem gente que faz uma amizade tão íntima com os medicamentos que vai tomando direto e acha que não está fazendo mal. E, enquanto isso, está tendo uma detonação das células do fígado e outras, rim também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com automedicação. Só deve tomar o medicamento quando é o medicamento prescrito sob orientação. Mesmo que seja um medicamento isento de prescrição médica, não tome sem orientação para você saber como é que você vai fazer. Às vezes a gente acha que o paracetamol, que é um MIP, não tem tarja, não tem nada. Só que dependendo da condição clínica do paciente, ele pode ser fatal. A dose pode ser fatal, na verdade. Professora Pella, acho que aproveitando que a professora Mônica está colocando, tem um fator importante que, assim, infelizmente, nós também temos uma cultura das pessoas que bebem e dizem que não percebem, né? Então, não, eu sou resistente, não tenho problema, posso beber e continuo. Então, a pessoa toma uma garrafa de um destilado, toma uma garrafa de vinho, tome várias latinhas de cerveja e diz, não, estou bem, não tem problema. E isso também com relação a remédios, né? Porque às vezes tem pessoas que são mais sensíveis, tomam lá uma aspirina e já cai, né? E às vezes tem pessoas que tomam lá uma carga monstruosa de medicação e diz, não, meu organismo está bem, eu continuo saudável e tal, mas internamente a gente não está medindo as condições do fígado, do rim. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, porque o que parece ser
uma vantagem competitiva, a médio e longo prazo é uma desvantagem para o organismo. Não, com certeza. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que o fígado é um órgão que ele sofre calado, né? Ao contrário do que a gente pensa, né? De que, não, eu tô... Muitas vezes as pessoas falam, eu tô com uma dor aqui na barriga, é meu fígado. Eu tô com uma queimação, é o fígado. Na maioria das vezes, não é o fígado. Por quê? Porque ele tem a capacidade de se regenerar muitas vezes e ele vai tentando, né, corrigir ali o fator, a agressão que ele está sofrendo. Mas vai chegar um momento que ele não aguenta mais. E aí é quando eu costumo dizer que aí ele grita. Né? Aí é quando ele vai gritar. Só que aí muitas vezes é tarde, né? Exatamente. A grande questão é que, na maioria das vezes, quando o paciente já tem sintomas associados a alguma doença do fígado, ele já está tendo alterações dos exames laboratoriais, de função do fígado já mais comprometido, né? A gente já vai ver só numa fase mais tardia. E é exatamente como você falou, quando a gente fala de ingestão de bebida alcoólica, tem pessoas que com pouca quantidade de bebida alcoólica já ficam, né, mais altas, já com uma grande quantidade de bebida com pouca quantidade de bebida alcoólica, também podem evoluir para uma doença mais avançada do fígado, né? Além disso, quanto às medicações, pegando o gancho aqui do que a gente falou, infelizmente, a gente vive numa cultura tanto de automedicação, né, de que as pessoas acham que podem tomar o remédio que o vizinho recomendou, e principalmente a gente vive numa cultura das ervas, né, dos fitoterápicos, das medicações naturais, entre aspas. Só que a gente esquece que mesmo os remédios que a gente compra na farmácia, né, eles vieram, na maioria das vezes, da natureza também. Ou seja, se eu estou fazendo uso de uma medicação, um chazinho de erva, tudo, porque eu acho que ele tem um potencial efeito benéfico para o meu organismo, ele não deixa de ser uma droga. E é uma droga que vai ser metabolizada ali no fígado. E essa droga, ela não foi adequadamente estudada. Então, a gente não sabe, além do potencial efeito benéfico dessa droga, qual é o potencial efeito maléfico, né? Ou seja, qual o potencial efeito colateral que essa droga pode ter, se depende de dose, se não depende de dose, qual é a dose tóxica, né? Então, essa é a nossa grande preocupação quando a gente fala dos fitoterápicos e suplementos, e novamente ressaltando a importância, então, de se fazer uso mesmo essas substâncias, somente sobre estrita orientação e recomendação do médico, né? Quer dizer, de uma forma geral, aquele pessoal que usa, por exemplo, o chá de boldo, o chá de carqueja por causa do fígado, chá né? verde. Chá verde. Cúrcuma. Né? Tinha uma época também que o pessoal tomava, agora, graças a Deus, parou, pelo que eu tenho visto. Um pessoal tomava muito chá de confrei, né? Mas ainda temos bastante. Mas que também é tóxico em alguns muito aspectos, tóxico. Né? Então, quer dizer, há uma série de problemas, isso não é uma coisa tão simples, né? No caso do fígado, mais ainda. Não pode fazer, as pessoas às vezes pelo nome da planta acham que vai pegar qualquer parte da planta e fazer um chazinho. Cada uma dessas plantas, ela tem uma parte que tem seus princípios ativos e tem as suas toxinas. Exatamente. Depende da parte que foi utilizada, de como é que foi feito. Gente, pode virar um veneno. O veneno também vem das plantas. Então, a pessoa tem que ficar muito alerta quanto a isso. Não se arriscar a tomar nada sem que tenha algum profissional da saúde por trás para orientar. Quando é chazinho, quando é MIPA, essas coisas, os farmacêuticos estão na farmácia, eles podem orientar. Ou então em qualquer outro lugar, as universidades, a maioria delas já tem essa parte de fazer orientação para que a pessoa não faça uma automedicação irresponsável. E quando é um medicamento tarjado que tem que ser vendido sob prescrição médica, aí mais ainda, porque as tarjas, elas não vêm de enfeite. Quando eu tenho uma tarja no medicamento, é porque foi estudado o nível de reação adversa, de efeito colateral, de consequências. Então, a gente tem que ficar muito alerta quanto a isso. E o fígado é o órgão metabolizador? É. Ele é o primeiro a ter sua saúde afetada em todos os nossos órgãos? Sim. Logo em seguida vem o rim, mas o fígado é o primeiro que tenta biotransformar aquele produto que a gente utilizou. E é aí, o nosso filtro, né? É o grande filtro do organismo, né? É importante lembrar as questões das doenças metabólicas, doutora, que também são, acho que, o segundo item aí que mais causam problemas de fígado, né? Com certeza. As pessoas acham que uma doença metabólica, o fígado está lá
até quietinho, como a senhora colocou, ele não se manifesta, mas ele também sofre com todas elas, né? Exatamente. Hoje, a principal causa de procura do paciente, né, no consultório do hepatologista, tanto em sistemas de saúde públicos quanto privados, é a doença hepática esteatótica, ou mais comumente conhecida como doença gordurosa do fígado, né, a gordura no fígado. E a doença esteatótica também é considerada hoje aí a primeira causa de evolução para o câncer no fígado, né, o câncer primário do fígado, além de estar associada também ao aumento de risco de outros tipos de tumores no organismo, fora do fígado mesmo. E também a segunda causa, só ficando atrás do álcool, de causa de cirrose hepática, né, e da doença terminal do fígado. Mas, doutora, a senhora colocou na sua outra resposta que o fígado tem a capacidade de se regenerar. Mas depois de trancos sucessivos, né, dizendo assim no português popular, né, depois de tantas pancadas sucessivas, chega num não momento tem como, que ele né? não consegue mais. E exatamente, a doença esteatótica, ela é a doença diretamente relacionada com síndrome metabólica, que eu sei que a gente vai ter aí outros podcasts falando especificamente disso, que é a doença do milênio, né? A doença esteatótica, a síndrome metabólica, ou seja, alteração da glicemia, sobrepeso ou obesidade, alteração da pressão arterial, alteração do colesterol, tudo isso levando à deposição de gordura nos órgãos, né, inclusive no fígado, vai levando a um comprometimento, a uma inflamação crônica do fígado, que a gente chama de uma esteatohepatite, e essa inflamação crônica, com o passar do tempo, dentro de 20 anos, 10, 20 anos de evolução, pode chegar até o quadro, novamente, da cirrose hepática, né, e do câncer primário do fígado. E hoje, para você ter uma ideia, na nossa população, né, tanto na população mundial quanto aqui na população brasileira, a gente tem mais ou menos 60% da nossa população com sobrepeso ou obesidade. E se a gente for ver em números, na população mundial, a gente tem mais ou menos de 30% da população com doença esteatótica, e aqui no Brasil e América Latina ainda é um problema mais sério, porque a gente chega a 40% da nossa população brasileira com doença esteatótica. Quer dizer, se a gente somar isso à questão da medicação, do álcool, desse tipo de doença, dos problemas de metabolismo e alimentação equivocada, quer dizer, nós aumentamos quase que a 80%, 100% da população. Vai sobrar uma parcela muito pequena, né? Exatamente. E a questão das medicações, professora, voltando a elas, parece que as pessoas também não se convencem de que os remédios tarjados também podem causar problemas. A senhora citou o fato dos remédios, os analgésicos, né? Tem pessoas que consomem analgésico como bala, né? O cidadão come aquilo quase que o dia inteiro. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Quer dizer, mas se tem uma dor constante, tem algo errado, né, professora? Exatamente, tem. Se existe alguma causa, essa causa que tem que ser cuidada. Não adianta eu ficar mascarando. Muitas vezes, os próprios analgésicos anti-inflamatórios, eles estão sendo utilizados de forma equivocada. Você está mascarando a causa desse seu desconforto, porque não adianta. Não é normal eu ter desconforto ad eterno. Eu posso ter um desconforto hoje, eu posso ter comido alguma coisa que me fez mal, eu posso ter passado num espaço muito abafado, muito sol, posso ter bebido demais, aí você tem uma causa e é pontual. Agora, se eu estou tendo que fazer uso de medicamento diariamente há muito tempo, opa, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar a causa. A gente já teve um caso, que infelizmente é real, de mãe que a criança estava com muita febre, era uma criança, estava com muita febre, de ligar para o estabelecimento falando, olha, a minha filha está com muita febre, eu posso dar paracetamol que eu tenho em casa? Só que a pessoa que foi orientá-la nem perguntou qual a idade da filha, e ela nem perguntou se era um profissional ou se não era. Simplesmente falou, não, pode dar paracetamol. Aí depois de umas 3, 4 horas, a febre voltou. Posso dar de novo? Ele, claro que pode dar.
Hepatite fulminante, era uma criança tomando dose de 750 miligramas, criança, que não podia estar tomando. Adulto pode, né? Ela não poderia estar tomando e ela repôs. Erro de todos os lados. Primeiro, que não se faz isso, não se pergunta por telefone. Segundo, quem está atendendo do outro lado nunca pode se arriscar. Olhando olho no olho, já é difícil de você entender se a pessoa está conseguindo alcançar o que você quer falar. E a gente viu. Então, gente, para essa criança foram 2 comprimidos. Então, imagina, morte. Não foi assim, ela morreu por hepatite por causa de paracetamol, que até gestante, até um tempo atrás, tomava rodo. Então, a gente sabe que medicamento não é bala, medicamento é coisa séria. Não se usa medicamento sem orientação adequada. Não importa se é sem tarja ou com tarja. Medicamento, ele tem que ser utilizado na hora certa, para a doença certa e principalmente para o tempo certo. Não ache que o medicamento virou seu amigo, eu posso tomar a qualquer momento. Seu fígado, a doutora estava falando, em relação à regeneração, muitas vezes a regeneração não alcança o tempo de destruição. Eu estou tendo destruição muito mais rápida e não consigo regenerar a tempo. Então não adianta a gente ficar brincando com a sorte. E temos um terceiro item tão importante quanto, que também causa problemas, a questão do fígado, que eu queria que a professora também detalhasse para nós, porque nós normalmente pensamos a questão do álcool e dos remédios, mas tem um outro vilão aí que também proporciona muitos problemas do fígado, doutora. Exato, que são as hepatites virais. Só um adendo, antes da gente estar falando das hepatites virais, só complementando das hepatites medicamentosas, eu acho que só faltou a gente citar uma outra classe de medicações que cada vez está mais na moda e que, quando a gente olha ali a saúde do fígado, a gente tem que ter uma atenção muito grande, que são as reposições hormonais. Né? E que a gente está cada vez mais vendo isso sendo prescrito, tanto para as mulheres, né, no período do climatério, pós-menopausa, quanto para os homens também, tanto para ganho de massa muscular, quanto também na fase da andropausa. E a gente também tem que sempre ressaltar a importância que são medicamentos que têm seus potenciais efeitos colaterais, especificamente falando no fígado, eles têm aumento de risco de desenvolvimento de tumores no fígado, aumento de risco de hepatites tóxicas, inclusive hepatites fulminantes, com necessidade até de transplante hepático, e que então a gente tem que pesar muito bem, né, o risco versus o benefício e ser prescrito pelo profissional, por um endocrinologista, né, com a adequada avaliação, né, desse risco e desse benefício e com monitorização adequada. Posso aproveitar essa sua deixa? Isso que ela falou, importantíssimo. Outra coisa que é muito importante, que nós começamos a ter atenção, é em relação à suplementação exacerbada. Quando ela está falando dos hormônios, essas coisas, tem muita gente que suplementa. Lembrar que proteína não tem armazém. Eu não posso consumir muito mais proteína ou aminoácido que a pessoa faz porque quer ganhar músculo, sem ter uma dosagem adequada. Porque quando eu tenho muita proteína, se eu não tiver um fígado que esteja fazendo o ciclo da ureia bom, o que eu vou ter é uma série muito grande de substância tóxica, que é o amônio, leva a uma doença chamada encefalopatia hepática. E as pessoas estão suplementando de maneira, assim, astronomicamente errada. Em todas as idades, em né? todas as idades. Assustadoramente. Sim. Você tem alterações renais também associadas. É importante a gente ter sempre, né, a avaliação adequada, indicação, acompanhamento médico. Não é o tipo de medicação que, novamente, porque o vizinho usa e funcionou com ele. Não pode ser dessa maneira, porque assim, você pode ter resultados rápidos, mas as consequências, elas são duradouras, né? Sim. E para a gente poder fechar, doutora, a questão das hepatites virais. Hepatites virais, que são assustadoras também. Né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, com o advento, primeiro, das vacinas, né, para as hepatites A e principalmente para a vacina da hepatite B, a gente vem observando, né, uma redução de número, né, de casos das hepatites B, e com a melhoria no tratamento, né, da hepatite C, a gente também reduziu bastante o número de casos da hepatite C na população.
Mas, como a gente está falando principalmente aqui das hepatites crônicas, virais, hepatite B e hepatite C, que são vírus transmitidos ou por via parenteral, ou seja, através de contato com sangue contaminado, ou, no caso da hepatite B, também por via vertical, ou seja, da mãe para o bebê durante o parto, principalmente, e por transmissão sexual, a gente ainda vê, vira e mexe, né, casos novos chegando para a gente. Como são quadros de doenças do fígado, que vão evoluindo silenciosamente até a fase mais avançada da doença, o que a gente vem sempre recomendando é o rastreio, né, na população. Principalmente na nossa população aqui, tema, né, do nosso podcast, ou seja, a população mais velha, que provavelmente não tomou a vacina para hepatite B, já que essa vacina só foi implementada no calendário do SUS a partir de 2002. E no caso da hepatite C, a gente só teve a identificação do vírus da hepatite C a partir de 1989. E só a partir da década de 90 é que a gente começou a ter um adequado rastreio nos bancos de sangue. Por isso que as pessoas que receberam doação de sangue antes disso, ou mesmo as pessoas que se vacinavam antes disso, porque antes a gente usava as vacinas com aquelas pistolas, né, que eram de uso comunitário, né, elas são as pessoas que mais risco têm de estarem contaminadas e muitas vezes nem saberem do seu diagnóstico. E por isso que uma campanha que foi iniciada lá nos Estados Unidos pelo FDA e aqui o Ministério da Saúde também abraçou, de que principalmente, né, pacientes nascidos entre 1945 e 1965, independente de por que eles vão ao médico e qual a especialidade médica, que a gente deve sempre recomendar a realização dos testes sorológicos para detecção, já que são doenças que têm tratamento. Muito bom. Eu quero agradecer aqui a participação da professora doutora Perla Schulz, que é hepatologista do Hospital Santa Isabel, e também da professora doutora Amone Mourat, que é coordenadora do curso de farmácia aqui da Universidade Mackenzie, ambas nos falando sobre os problemas e a necessidade de uma atenção maior com a saúde do fígado. Meninas, obrigado pela participação, foi um prazer tê-las aqui. Obrigada, O prazer foi todo todo nosso. Já vou falando por nós, o prazer foi todo Com nosso. certeza. Foi nosso também. Passar essas informações para a população é um grande prazer para nós, porque com isso a gente vai fazendo o nosso papel de educador da saúde. Perfeito. Nós que agradecemos. E você que está nos acompanhando, em breve mais um conteúdo a respeito de saúde e qualidade de vida para você.